E a gente vira agora para o Campeonato Carioca. O time do Flamengo vence o Boa Vista. Teve a estreia do Marinho, deixou o gol dele, balançou as redes. E teve a estreia também do técnico Paulo Souza, que chega agora também estreando depois da primeira vitória aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Quisemos acelerar demasiado o jogo, muitas das vezes, dando a oportunidade de alguma precipitação, a oportunidade ao nosso adversário de fazer transições. Não tínhamos necessidade, poderíamos ter maior controle. Mesmo assim, tivemos inúmeras oportunidades, mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. Marinho teve uma boa atuação, sobretudo nos seus primeiros 30, 35 minutos. Depois, dentro da imagem dele, e tivemos a conversar depois ao intervalo, acelerou demasiado o jogo, onde fez com que a equipa esteve um pouco longe. As decisões vão ser com certeza tomadas de uma forma diferente no futuro, porque é um jogador que tem muita capacidade de remate, de chegada da área, tem golo, é explosivo, mas ao mesmo tempo também tem que saber dar pausa ao jogo, entender que a equipa por vezes não o acompanha a velocidade dele e a potência dele. O Vitinho, nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é dos melhores, é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já tem bastantes jogos, penso próximo ou para cima dos 200 jogos. É um jogador que tem muita qualidade e é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, nos momentos com ou sem braçadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. Bom, tá aí o Paulo Souza, né? Para quem gosta de técnico que fala sobre o jogo, que faz avaliação e tudo mais. O Flamengo tá com uma saudade disso. Então, aí o Paulo Souza falando do jogo, falou do Vitinho, de assistências. Eu confesso, não sei exatamente quantas assistências tem o Vitinho com a camisa do Flamengo, mas ontem, né? Ontem foram 3. Todas. Nos 3-0. Desse jogo, dá para a gente observar, eu acho que a principal leitura é uma ideia de formação, um sistema de jogo que acompanhou o Paulo Souza nos seus trabalhos anteriores e havia pelo menos a impressão de que ele faria a mesma coisa aqui. Hoje o Flamengo jogou com 3 zagueiros de fato mesmo, 3 jogadores atuando como zagueiros, que são zagueiros. Fica a pergunta, como que ele faria isso quando o Flamengo precisar ter em campo a sua força máxima. Hoje todos os titulares praticamente começaram o jogo no banco, alguns entraram no segundo tempo, e o Flamengo melhorou muito com a presença deles, evidentemente, mas aquela questão em relação à utilização do Felipe Luiz, que para mim é central na forma como o Paulo Souza imagina o Flamengo, com o Felipe atuando como um zagueiro lateral, crucial na saída de bola, por causa das capacidades técnicas e de visão de jogo e bom passe que ele tem. Para isso, o jogo de hoje não mostrou muita coisa, né? Mas 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 3 atacantes, sendo Marinho de um lado, Vitinho do outro, Pedro centralizado, 3 jogadores que seriam titulares compondo esse ataque em muitos clubes brasileiros, mas muitos deles agora assinariam os empréstimos do Marinho, do Vitinho e do Pedro para serem transplantados do Flamengo para qualquer uma dessas equipes e seriam imediatamente titulares. O Flamengo oscilou, como disse o Paulo Souza na sua análise do jogo, mas o Marinho fez uma estreia de sonho, fez uma reverência ao distintivo do Flamengo na beira do campo, mandou um abraço ao seu pai, que foi uma figura tão importante nessa ida dele para o Flamengo. O Pedro fez gol de novo, Gabriel Barbosa fez gol e perdeu gol, o Pedro também perdeu um pouco mais, mas diante do tipo de time que o Flamengo colocou em campo hoje, essas entradas dos titulares no segundo tempo, não dá para ler muita coisa, a não ser a confirmação de uma ideia de jogo, de um sistema que parece ser o principal
que vai ser usado pelo Paulo Souza nesse período. Acho que tem uma coisa, né, Preto, que é a mais relevante, e é essa que o André falou, que esse deve ser o esquema prioritário, longe de ser o único, a gente deve ver muita variação, mas a gente já imaginava que este seria o esquema prioritário, desenho tático prioritário do Flamengo e do Paulo Souza, e vai ser interessante porque ele muda bastante aquilo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, funcionando ou não funcionando, mas o desenho ele é diferente, então acho que esse é o mais relevante. E aí tem a parte divertida, tem a parte lúdica, que acho que além das 3 assistências do Vitinho, tá, mas principalmente a estreia do Marinho, né? Isso é aquela coisa que o torcedor não interessa se é jogo contra o Boa Vista, se é jogo de campeonato estadual, não interessa qual é o jogo. Quando chega um nome desse tamanho, o torcedor quer ver como esse cara vai começar a trajetória dele vestindo a camisa do time. Você me provocou uma questão saudosista agora, né? Um Maracanã num domingo, num jogo de 4, 5 da tarde, uma estreia de Marinho. Né? Verdade. Já imaginou? Tem o Fla-Flu no final de semana, já imaginou num jogo desse? Sem dúvida, né? seria muito maior. Não sei se o desempenho seria o mesmo, porque os 30 minutos iniciais do Marinho foram um negócio impressionante. Aí, acho que serve até para embasar um pouco aquilo que eu falava nos últimos linhas sobre quem dizia ou quem desconfia, e acho que as desconfianças elas são sempre válidas, mas né, do Marinho pelo que ele vinha fazendo no último ano. Eu acho que o estímulo do Marinho, ele mostrou nesses 30 minutos iniciais de Flamengo que é o maior possível. A vontade, isso que o Paulo Souza até falava sobre, né? Ele tem que entender que às vezes o time não vai acompanhar o ritmo dele e que ele tem que ir numa outra velocidade e tudo mais. Mas isso se deu porque ele está muito empolgado de vestir a camisa do Flamengo. E ele não teve no último ano a empolgação de vestir a camisa do Santos. Não sou eu quem está dizendo. Foi o Marinho quem disse, com todas as letras, numa entrevista específica em que ele falava, todo mundo vai embora, só eu fico, o time não vai brigar por título e eu fico aqui e o tempo vai passando. Ele falou isso, né, com outras palavras, mas ele falou isso. Então, acho que essa mudança de ambiente, a gente pôde perceber na primeira meia hora do jogo hoje, que vai mudar muito o estímulo do Marinho em relação à temporada. E Zupac, estava pensando aqui... Oi, Birner, desculpe, pois não, pode falar, Birner. Não, pode tocar para o Zupac e depois eu completo. Então, você já cola no Zupac aí, porque eu ia colocar a seguinte questão, né? A gente fala, né? O futebol brasileiro com esse calendário maluco, né? Não tem essa história como na Europa de titulares. Como é que vocês ficam discutindo de titulares? Mas este meio e ataque do Flamengo tem gente à beça e o Marinho querendo ser o, entre aspas, titular do time, né, Zupac? Sem dúvida, e eu achei muito interessante o que o Paulo Souza falou sobre a velocidade do Marinho, e no Santos ele foi espetacular, né, em boa parte da sua passagem pelo Santos, não em toda, mas ainda assim, como o Marinho é um cara muito ativo no jogo, ele quer estar sempre com a bola, ele quer sempre fazer acontecer, muitas vezes ele é fominha, muitas vezes ele é individualista, muitas vezes ele corre mais do que a bola, isso no Santos, que precisava muito do Marinho, tem uma conotação, isso no Flamengo, onde existe a concorrência maior, onde a distribuição dos holofotes ela é mais coletiva, tem outro papel, né? Então achei interessante Paulo Souza falar sobre a questão da velocidade, ele entender que o jogo às vezes tem outro ritmo que não é exatamente o dele, saber dosar, mas foi uma boa estreia. Sobre essa questão da concorrência, esse para mim foi o grande legado do jogo de hoje, né? Porque o experimento não, mas a utilização dos 3 zagueiros como ele gosta foi interessante, mas não dá para ter muitas convicções no jogo de hoje, porque muitos jogadores estavam fora, outros vieram no segundo tempo, e o Flamengo permite muitas e muitas possibilidades para montar o time. Mas uma coisa ficou claro para mim, pelo menos nesse primeiro momento, que se a ideia for usar, de fato, o Gabriel e o Pedro juntos, como muita gente pede há muito tempo, e como o próprio Paulo Souza deu a entender que poderia utilizar, o papel do Everton Ribeiro nesse time muda, porque com o Gabriel e Pedro juntos e com o Bruno Henrique que vai jogar, com esse trio de ataque, estou até deixando o Marinho um pouco de lado no momento, ou o Everton Ribeiro vira o ala que ele virou hoje, e o Everton não jogava de ala há 15 anos
desde 2007, quando ele foi rebaixado com o Corinthians, ainda recém-promovido do time sub-20, ou ele vai perder espaço, né? E eu achei interessante, juntando com o que o André falou, se por um acaso, e até acho que sim, o Paulo Souza pensa em usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, com o Davi centralizado e o Rodrigo pela direita, há um espaço para o Everton Ribeiro jogar em algum momento como ala, como ele jogou hoje por 30 minutos. E aí comporta o meio-campo com a Arrascaeta, com o Arão ou o Andrés, aí existiria vaga para um só, com o ala pela direita e com o trio de ataque que muita gente quer ver, o Bruno Henrique, o Gabriel ou o Pedro. Então, é curioso como a escolha por um ou outro jogador impacta em vários outros movimentos, né? No caso, se for para ter Bruno, Gabriel e Pedro, vai impactar no Everton Ribeiro, vai impactar no Felipe Luiz. São infinitas as possibilidades que o Paulo Souza tem nesse momento para escalar o time do Flamengo, e o jogo de hoje foi interessante para observar os primeiros movimentos de algumas dessas escolhas. Então, eu ia mais ou menos na linha do que o Zupac disse, porque se ele usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, que numa flutuação pode fazer de linha de 3 para linha de 4, né, ou marcar atrás com linha de 5, se o Flamengo quiser jogar em contra-ataque em alguns momentos do jogo, tem lógica. Agora, a construção além do trio de zaga, essa me deixa cheia de dúvidas, porque quem vai ser o ala pela esquerda? O Everton Ribeiro, como por exemplo citou o Zupac. Você imagina o Everton Ribeiro, que sonha em jogar a Copa do Mundo, e não dá para tirar da cabeça do jogador essa ideia. Torcedor do Flamengo sabe disso, para mim o clube é a prioridade da prioridade da prioridade da prioridade da prioridade, mas para o jogador disputar uma Copa do Mundo é alguma coisa muito especial, e eu sou capaz de entender. Não entendo Olimpíada, não entendo Copa América, não entendo amistosos. Eliminatória eu até entendo, porque ele precisa, na eliminatória, garantir vaga para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é um sonho porque transforma o jogador num atleta maior, agrega muito ao currículo. Então você imagina você tirar o Everton Ribeiro do lado direito, né, de um construtor, para virar um ala do lado esquerdo. Né? Você cruza uma diagonal no campo e muda completamente a característica do jogador. Aí, como disse o Zupac, alguém vai rodar mais na frente. O Bruno Henrique não sai. Não sei, eu acho que a Arrascaeta não tem como sair de jeito nenhum. O Gabigol, para mim, é quase intocável também, por tudo que fez do Flamengo. E você não pode jogar sem volantes. A não ser que um desses zagueiros seja o William Arão, como fez o Rogério, mais numa linha de 3. Porque aí, de acordo com a movimentação, ele se adianta e vira um volante em algum momento. Só que isso exige muito treino, muita adaptação, muitas novidades para os jogadores realizarem, e tem que ver também como os jogadores do Flamengo não só se adaptam, mas aceitam isso. Então o jogo de hoje me deixou mais dúvidas do que eu tinha quando o treinador decidiu usar o time titular. O fato de ele ter usado as reservas, eu concordo plenamente, não tem nenhuma razão para ele colocar os titulares enquanto ele não achar que eles devem entrar do começo da partida para jogarem algum tempo. O ideal seria que pudesse jogar meio tempo com o time titular, meio tempo com o time reserva. Não pode, porque é um jogo de futebol de campeonato e tem limite de substituições, mas acho que o treinador tem que privilegiar agora a parte física acima de tudo, pensando sempre na temporada pesada, carregada que o Flamengo vai ter na disputa pelos títulos que realmente interessam. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo.